Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.portugues.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 36. Expressões formais em português. As expressões formais são usadas por todas as pessoas das mais diversas classes. O que muda é a situação na qual elas vão usar. Pode-se usar expressões formais tanto na língua escrita quanto falada. Usa-se em situações onde se quer demonstrar respeito ou situações que exijam do falante a observância da norma culta da língua. Então, primeiro vamos falar sobre o que é formal e o que não é formal. A linguagem formal indica uma boa educação e também respeito com quem se fala. Ela exige do falante que ele tenha conhecimento da norma culta e das regras gramaticais da língua. É usada em situações oficiais, festas de gala, documentos, etc. Ou seja, o que determina se a linguagem formal deve ser usada ou não é o contexto. Por isso, nós aqui do Português Podcast resolvemos separar algumas expressões que são formais e outras que não são, para que você, ouvinte, possa reconhecer a diferença e utilizar por si próprio, quando achar conveniente, a linguagem formal ou o seu antônimo, a linguagem coloquial. Vamos começar com a linguagem informal, as expressões idiomáticas. Separamos algumas aqui. São elas: abandonar o barco, que significa desistir de uma situação difícil; abotoar o paletó, que significa morrer; de mão beijada, que significa sem esforço; abrir o jogo, que significa denunciar; acabar em pizza, que significa quando uma situação não resolvida acaba não resolvida; acertar na lata, que significa acertar exatamente onde se deveria; adoçar a boca, conseguir um favor por meio de elogios. Agora é que são elas, momento em que as coisas que começam com as dificuldades. Água que passarinho não bebe, pinga ou bebida alcoólica. Amarrar o burro, descansar ou se comprometer com alguém. Existem muitas expressões idiomáticas em uma língua. Essas foram apenas alguns exemplos divertidos. No próximo bloco, vamos falar de algumas frases que são consideradas básicas em uma situação formal. Não saia daí. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, ouvinte. Obrigado por nos esperar. Inclusive, obrigado é uma palavra que se usa em uma situação formal. Quando eu estou agradecido, eu digo obrigado, mas fique atento. Obrigado varia conforme o gênero da pessoa que fala. Se eu fosse uma mulher, eu deveria dizer obrigada, mas como eu sou homem, eu digo obrigado. Vamos a mais expressões. Outra expressão de educação é por favor. Diz-se quando necessita-se de algo. Já com licença, é uma expressão que deve se usar sempre que você quiser passar por um lugar, mas alguém o estiver bloqueando a passagem. Desculpe é uma palavra que eu uso quando faço algo que chateia alguém. Eu peço desculpas e digo desculpe-me por isso. Eu também posso dizer sinto muito por isso, mas sinto muito é uma frase mais apropriada para se dizer quando alguém morre. Quando você faz um favor a alguém e essa pessoa lhe agradece, o que você deve responder? Bem, você deve responder por nada ou de nada, ou até mesmo não há de quê. São várias as formas de expressar polidez e cordialidade. Dentre elas, há ainda uma última: as palavras. Existem palavras que se destacam entre as outras por serem consideradas de uso formal. Por isso são chamadas até de palavras difíceis. Nós trouxemos alguns exemplos aqui. Vamos a eles? Regozijo, alegria, prazer. Tergiversar, usar de evasivas, procurar rodeios. Mau grado, apesar de. Escusa, desculpa.
achincalhar, humilhar, sacripanta, pessoa indigna, perdulário, que gasta excessivamente, gastador, vilipendiar, tratar com desdém, loquaz, que fala muito, verborrágico, fugaz, passageiro, que passa rápido. Para terminar, nós reunimos algumas dicas para você escrever ou falar de maneira mais formal. A de número 1 e primeiríssima de todas é: leia muito. Ler enriquece o vocabulário e ajuda muito na hora de saber quais palavras deve-se usar. Busque clássicos em português. Há vários PDFs gratuitos espalhados por toda a internet. A dica número 2 é: considere o texto. Não se deve falar de maneira rebuscada com um amigo. Pode ser ofensivo e as pessoas podem te considerar como uma pessoa snob. A dica número 2 é: considere o contexto. Não se deve falar de maneira rebuscada com um amigo. Pode ser ofensivo e as pessoas podem te considerar uma pessoa snob. Dica número 3. Não exagere. É legal quando você domina muito a língua e tem um largo vocabulário. No entanto, o exagero ultrapassa limites de polidez, e o que deveria ser muito educado acaba passando por snob mais uma vez. A simplicidade é a chave para manter-se educado. A dica de número 4 pode ser um pouco difícil para quem está aprendendo a língua, mas sempre que possível, tente evitar os clichês. Eles fazem com que você soe pouco original. Infelizmente, é pelos clichês que costumamos ter nosso primeiro contato com uma língua. Então tente ser parcimonioso e fuja sempre que for possível. Com isso, ficamos por aqui, ouvinte. Agradecemos a companhia e a fidelidade. Esperamos que tenha gostado do episódio de hoje e esperamos você no próximo. Português Podcast, o Brasil via rádio.